objeto em movimento. Galileu, ele já tinha descoberto isso antes também, né? Ele já tinha descoberto algo muito especial que hoje é muito empregado pela física, ao conceituar a questão da aceleração. A aceleração seria a definição mais próxima à taxa com a qual a velocidade varia com o tempo. Então, a fórmula da aceleração seria a velocidade dividida pelo tempo. O que produz a aceleração é a força. E vamos entrar na segunda lei de Newton de novo. Então, por isso que a chuva não nos fere, porque ela está sujeita a outras forças. Quando a gota de água sai, né, da nuvem, ela vem em direção à terra, ela sofre atrito com o ar, né, chamado efeito de arrasto. Sofre atrito com o ar, perde força, perde velocidade e aí ela chega de maneira suave para a gente. Você sabia que se não fosse o atrito com o ar, uma gota de chuva poderia chegar para nós de uma velocidade 18 vezes maiores do que um disparo com um revólver calibre 38. 18 vezes maior. Te perfurava uma gota de chuva. Pois é. Então, mais um detalhe também. Quanto maior a massa, maior o peso, né? Isso aí é um fato que nós entendemos. Porém, o tempo de queda não depende do peso. O tempo de queda não depende do peso, e sim da aceleração. E pasmem, sabia que a aceleração, se nós tirarmos aqui a questão da resistência do ar, ela é universal? A aceleração é a mesma. Aqui mesmo na Terra nós podemos experimentar isso. Se você pegar um martelo e um garfo e soltar os dois ao mesmo tempo, eles vão. O martelo é mais pesado, mas os dois cairão no mesmo tempo no solo, exatamente no mesmo tempo, né? Claro, você lançando a 1 metro e meio de altura, né? Porque a aceleração ainda está igualado. Agora, se você fizer isso no vácuo, essa experiência foi feita por astronautas quando estiveram na Lua. Se você jogar uma pena e uma marreta, sem atrito com ar, eles vão cair no mesmo momento, né? Porque a aceleração é constante. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque no nosso entorno existem forças invisíveis, né? Como a gravidade, que são reais. Ela é invisível, nós não a enxergamos, mas você pode senti-las. Então existem forças e campos espirituais que, embora você não veja, você sente, não é? Você pode sentir a presença de Deus, você pode sentir a presença de anjos, você pode sentir a unção de Deus sobre a sua vida, e você também pode sentir opressão, você também pode sentir um olhar de inveja. Sabe aquela questão, quando tem alguém te encarando e você pode estar de olhos fechados, parece que o seu cérebro ele entra em ignição, você sente, né, aquela vibração daquela energia da pessoa te encarando e você abre os olhos, não é assim? Ou quando você está em determinado local, tem alguém te encarando, de repente você vira e o seu olhar cruza com aquele outro olhar que estava te encarando. Isso não é por acaso. Nós estamos fazendo aqui uma sintonia de energia, uma ressonância. E para entendermos melhor a ressonância, é interessante que você compreenda o que seria frequência, né? O que seria frequência? É um número de ondas que passa por um determinado ponto em 1 segundo. Essa é a definição de frequência. O número de ondas que passa por um determinado ponto numa fração de 1 segundo. Essa unidade de medida foi estabelecida por um físico alemão que sob o nome Hertz. Por isso que nós falamos hoje, as ondas são medidas em Hertz. O nome dele era Heinrich Rudolf Hertz, né? Então hoje existem parâmetros de medida dessas frequências de Hertz. Tem o kilohertz, que significa milhares de ciclos por segundo. Megahertz, milhões de ciclos por segundo. Gigahertz, bilhões de ciclos por segundo. Sempre utilizada para descrever os fenômenos da frequência, como as ondas de rádio, por exemplo. Por isso, quando você sintoniza uma estação, ela não deveria, né? Se está bem sintonizado, pegar 2 ou 3 estações ao mesmo tempo, porque você entrou na mesma frequência de onda daquela rádio. Tá? Então, da mesma forma que você sintonizou um rádio, entrou na mesma frequência de onda daquela rádio, se você sintonizar numa frequência de onda o seu cérebro, o seu pensamento, você vai sintonizar isso com Deus e vai ouvir a voz de Deus, ou vai sintonizar isso com o diabo e vai ouvir a voz do diabo. Ou vai sintonizar isso, né, de uma maneira, numa frequência muito baixa, que você está submisso à influência verbal de alguém que tem uma intenção maligna na sua vida. Um falso profeta, um profissional da fé, por exemplo, ele pode te induzir ao erro, né? E muitas vezes você acata aquela mentira como sendo verdade. Como já dizia o ministro de propaganda do Adolf Hitler, né, o Goebbels, uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade, né? Então, nem sempre é isso, tá?
Então nós temos uma série de frequências de ondas eletromagnéticas também ao nosso redor, algumas delas não muito conhecidas. Dentre elas, você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, vai ouvir agora, a ressonância Schumann. O que é a ressonância Schumann? Prepare-se agora, porque vem uma coisa bem interessante. Um físico alemão, Winfried Otto Schumann, ele acabou descobrindo em 1952 que a Terra ela é cercada por um campo eletromagnético poderoso que pulsa, né? Essa forma de onda que a Terra pulsa, ela se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, que está aproximadamente a 100 quilômetros de nós aqui do solo, tá? Então, essa frequência ressonância de Schumann foi descoberta por ele, né? E acabou sendo medida posteriormente, graças, né, a equipamentos mais sofisticados, né? Foi medida e foi chegado à conclusão que a Terra pulsa na frequência de 7,83 pulsações por segundo. Guarda esse número, 7,83 pulsações por segundo. Essa descoberta foi feita em 1952, mas somente em 1960 tiveram aparelhos mais precisos para medir essas ondas e chegaram então na conclusão que é realmente esse tipo de onda, 7,83 pulsações por minuto. Agora, pasme, com a descoberta do eletroencefalograma, que visa medir as nossas frequências eletromagnéticas no crânio humano, chegaram também na conclusão que o nosso cérebro também vibra na mesma ressonância de ondas da Terra, 7,83 ondas também. Nosso cérebro ele vibra na mesma frequência do nosso planeta. Isso não é teoria de conspiração, gente, isso é física. Podem procurar ressonância Schumann, né? Vocês vão ficar pasmos com o conteúdo, eu estou dando aqui uma pincelada na questão. A ressonância Schumann é como se fosse uma espécie de coração da Terra. Ele pulsa nessa onda. E nós vibramos na mesma frequência de onda quando o nosso cérebro está modulando na frequência alfa. Então nós temos uma espécie de marca-passo, com uma simbiose com o nosso planeta, como Deus faz as coisas, né?